A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas, meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que chegaram aqui até esse canal. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu sou o presbítero Ramiro, você está no canal Terra Fértil. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, você já deve estar percebendo que alguma coisa estranha está acontecendo. Alguma coisa estranha está acontecendo no ar. Coisas aí que a gente está notando, vendo aí pelos noticiários, pela internet, que as coisas não estão na sua normalidade. E isso é natural que ocorra, porque nós estamos no fim dos tempos. E nós sabemos que antes do arrebatamento virá o princípio das dores. E nós cremos, eu creio piamente, que nós estamos aí no princípio das dores, né? Estamos começando aí o princípio das dores e muitas coisas vão acontecer e você deve concordar comigo. E a não ser que alguém vive em Marte ou viva na Lua, né? Deve estar sabendo que as coisas estão meio fora de eixo. É furacão para tudo que é lado, né? Toda semana tem um furacão e furacão cada um pior do que o outro. É enchente, né, que estão acontecendo, é mudança no clima. O clima não é mais o mesmo, faz calor no inverno, faz frio no verão. Eu vi agora uma reportagem dizendo que esse ano de 2024 será o ano mais quente de toda a história da humanidade, né? Desde que começou a ser medida a temperatura, é o ano mais quente que nós vamos ter. Então tudo isso não é normal. Alguns vão dizer que é por causa do aquecimento global, alguns vão dizer que é por causa da poluição, por causa do desmatamento, por causa disso, daquilo, outro. Mas, seja como for, tudo isso se encaminha para que nós liguemos o nosso radar e saibamos que o princípio das dores está começando mesmo. Estamos no começo do princípio das dores e muitas coisas mais virão aí até que o Senhor Jesus volte e arrebate a sua igreja. Então, meus irmãos, eu quero ler uma passagem para vocês. Está em Mateus, capítulo 24, no versículo 4 e diante, que Jesus falou assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, né? Que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, se vos vão entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Muito bem, meus irmãos, até aqui está muito bem. Então, é isso que a gente está vendo, é isso que Jesus falou, é isso que a gente está vendo. Ah, mas irmãos, tem terremoto, tem furacão, tem enchente desde o início dos tempos. Sim, mas a coisa está exacerbando demais. Você há de convir que as coisas estão ficando muito estranhas. E não são coisas só da natureza não, viu, meu irmão? Não são coisas só da natureza não. Coisas também acontecendo na nossa sociedade. Você vê a permissividade aí, você vê as coisas degenerando, e isso faz parte do princípio das dores, né? A gente vê que a natureza está se degenerando. Jesus falou de terremoto, de fome, de peste, eventos que estamos vendo com intensidade. Nós estamos vendo a poluição ambiental, nós estamos vendo o desmatamento, tudo isso está degradando o planeta. Isso, o próprio homem é agente dessas coisas, mas ele é agente dessas coisas e ele não está sabendo que ele é o próprio agente da vontade de Deus. Porque essas coisas estão degradando, por quê? Por causa da vontade de Deus também, porque existirá o princípio das dores e tudo isso faz parte do princípio das dores. Por quê? Porque a natureza está gemendo, meu irmão. A natureza está gemendo e buscando, clamando pela redenção. Tudo isso é o princípio das dores. Isso é uma preparação para a volta de Cristo. É necessário que não só toda a humanidade passe, mas também a igreja vai passar por esse princípio das dores até que culmine
com a volta de Cristo nos ares para arrebatar a sua igreja. Muito bem, as mudanças climáticas, elas são extensas. Não é uma coisa acontecendo num momento só, não. É acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, né? Tempestades, a enchente aí que teve aí na Espanha, né? Teve aí na Espanha, lá em Valença. Meu irmão, aquilo ali foi um desastre de proporções bíblicas, épicas, né? Você acha que aquilo ali é normal, chover tanto assim, né? Aqui no Brasil a gente teve também vários episódios, né? A natureza está ficando extrema, né? O que vai resultar disso? Vai resultar disso são secas muito grandes, uma diminuição da produção de alimentos, uma diminuição da habitabilidade, né, do local. A gente vai ter muita migração em massa, pessoas mudando de um lugar para o outro, porque não pode mais habitar nos locais. O resultado disso vai ser uma sobrecarga para alguns países, algumas localidades que vão ser sobrecarregados com esse tanto de gente que um país não pode suportar, uma localidade não pode suportar. E o resultado disso, meu irmão, são convulsões sociais. Olha só como é que isso vai encaminhando. E convulsões sociais levam a uma economia em frangalhos, a economia vai cair, a economia vai dar problemas. E o resultado de tudo isso, ó, isso aqui é um fio, vai puxando, né? É que vai originar guerras, porque países que entram com dificuldades econômicas geralmente ficam olhando lá a grama do vizinho, querem invadir aquilo ali. Então vai ter guerras, rumores de guerras, vai ter muita destruição, e isso tudo é uma crescente que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E tudo isso é um lembrete para todos nós que nós estamos passando por dores de parto. A natureza está gemendo como uma mulher com dores de parto. São convulsões que estão ocorrendo, né, durante mudanças climáticas no mundo todo, que são comparadas a dores de partos. Então até a natureza geme de dor por causa dessas coisas. Então, se você não se apercebeu disso, se aperceba, né? Rebusque, passe a pensar melhor nas coisas que estão acontecendo, para você perceber que as coisas não estão normais, que nós realmente estamos nos princípios das dores. Uma outra coisa que não é só a natureza, agora vamos entrar em outro campo. O amor de muitas pessoas está esfriando. Você vê que o amor de muitos está esfriando. Quando a gente fala do amor de muitos, a gente não está falando do mundo não, tá, meu irmão? Porque o mundo não tem amor mesmo, não. O mundo não ama ninguém. Quando Jesus falou disso, do amor de muitos esfriaria, quando Paulo, quando os profetas, quando todos os apóstolos falando que ia acontecer essas coisas, está falando da igreja. Você está falando da igreja. Hoje, semana passada, eu fui num culto de ensino, meu irmão, tinha 4 pessoas. 4 pessoas no culto de ensino. Por quê? Porque as pessoas não têm mais amor à palavra, só quer festa, 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 festa disso, festa daquilo. Para festa elas vão. Agora, quando é para ouvir a palavra, elas fazem comichão no ouvido, porque a palavra nos confronta. Então, o amor de muitos está esfriando. O amor a quem? O amor a Jesus. O amor à sua palavra. O amor ao nosso irmão, que às vezes está passando por dificuldade. As pessoas ouvem o irmão falar, né? A gente, né, cumpre aquela palavra que a gente tem que contar as nossas necessidades aos nossos irmãos, mas as pessoas ouvem por um ouvido e saem pelo outro. Elas só, no máximo, irmão, vou orar por você, mas não procuram atenuar aquela dificuldade que o irmão está passando, conforme Tiago nos recomenda. Não adianta nada você ir orar para o seu irmão está precisando de comida. Você tem que prover comida também para ele, ajudar ele. Então o amor, esse amor com as pessoas, essa empatia com as pessoas, está indo embora. Antes existia amizades, né, sinceras, hoje em dia não existe mais, meu irmão. Então o amor de muitos está esfriando. E sem amor, meus irmãos, a gente não pode fazer nada. A gente precisa de amor. Sem amor eu nada seria, eu posso dar meu corpo. Então é um amor que nos une. Então se o amor está esfriando,
Nós estamos deixando o primeiro amor. O nosso primeiro amor está indo embora, né? Está indo embora, a gente nem se lembra de como a gente amava estar na igreja, como a gente amava fazer a obra, como a gente amava sair num sol quente para falar de Jesus, como é que a gente amava isso. Agora isso está sendo trocado por coisas vãs, coisas que não têm validade. Então, o amor de muitos está esfriando porque nós estamos deixando os nossos rudimentos da fé e o nosso amor está indo embora, descendo pelo ralo. E isso é representativo do princípio das dores, meus irmãos. Porque com o amor esfriando, meu irmão, a igreja se torna fraca. A igreja vai defiando, passa a ser uma igreja de eventos, passa a ser uma igreja de interesses pessoais, de interesses econômicos, que nada tem a ver com o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nem com o Evangelho. Outra coisa também que representa o princípio das dores, que mostra que eu e você estamos vivendo o princípio das dores, coisas que eu nunca pensei, meus irmãos, em passar por essa época. Eu pensava que eu ia morrer primeiro, Jesus ia arrebatar logo a igreja dele, mas nós estamos passando por isso. Isso é histórico, né? Isso é histórico para todos nós estamos passando por isso. Isso é real, meus irmãos. Olha, homens amantes de si mesmo, né? Homens amantes, nunca o egocentrismo foi tão grande, nunca o egocentrismo foi tão grande na humanidade. As pessoas, você vai olhar nas redes sociais, meus irmãos, é só selfie, você vai em perfis, né? Vai em perfis aí na internet, é só selfie, a pessoa vai lá no perfil de uma determinada pessoa, só tem foto dela. É foto de um jeito, foto do outro, foto sorrindo, é só fotos, e geralmente são coisas assim forjadas, né? Não é a vida da pessoa, é uma vida artificial, uma vida que ela mostra, mas não é a vida dela ou dele. Inclusive, muitas das vezes na igreja, a pessoa vai, tira aquela foto, a pessoa, né, chorando, a pessoa orando, clamando a Deus, mas na verdade, meu irmão, vai ver a vida daquela pessoa, a vida está toda escangalhada, toda arrebentada, né? Não é nada daquilo. Então nós estamos vivendo um tempo de artificialismo, em que as pessoas estão lá dentro da igreja mostrando uma coisa que não são. As pessoas estão cada vez mais centradas nelas mesmas, cada vez o egocentrismo maior, cada vez olhando para si mesmo. Ela não olha mais para o próximo, ela não vê mais o próximo, não vê necessidade do próximo, não cuida do próximo, ela não anda mais uma milha, ela não dá a capa, né? Ela não faz mais do que lhe é pedido, não. Quando faz, só faz aquilo que lhe é pedido, quando muito, e às vezes reclamando. Então, esse egocentrismo, essa degeneração moral que a gente vive dentro das igrejas, você vai ver, basta você dar uma olhada aí, nos vídeos que eu coloquei aí, quanto escândalo estão acontecendo dentro da igreja. Escândalo com o pastor, escândalo com o cantor, escândalo de assédio moral, assédio sexual, várias coisas estão acontecendo dentro da igreja que estão tirando o nome de Cristo dali, porque uma igreja que se porta desse jeito não merece ter o nome de Jesus Cristo, de igreja de Cristo. É uma outra coisa, uma ONG, um clubinho, alguma outra coisa. As pessoas estão frequentando a igreja buscando um entretenimento, uma coisa que só elas colocaram na cabeça, mas seguir o evangelho verdadeiro, elas não seguem, que é o evangelho de altruísmo, que é o evangelho de negação a si mesmo, o evangelho de amor, e que elas não estão seguindo. Basta olhar, olha a sua igreja, meu irmão, olha a igreja dos outros, como é que está acontecendo, se não é isso que está acontecendo. Outra coisa que é o princípio das dores, é representativo, um sinal do princípio das dores, é a degeneração da sociedade e a impiedade crescendo. A sociedade está se afastando dos valores bíblicos, promovendo filosofia contrárias à palavra de Deus. Você está vendo aí autoajuda dentro da igreja, você está vendo pregações de coach, né, para você atingir os certos objetivos, como se você pudesse manipular Deus. Você está vendo a palavra de Deus sendo torcida e distorcida ao bel prazer de quem prega.
Você não vê mais pregações que confrontem a pessoa com a palavra de Deus. A palavra de Deus não mais faz o efeito no coração daquelas pessoas. Basta você ver quantas pessoas, meus irmãos, que não são crentes estão frequentando a sua igreja. Quantas pessoas que não são crentes entraram dentro da sua igreja e aceitaram Jesus como seu Salvador. Geralmente é só em eventos bombásticos, só em congressos muito grandes. Mas você vai ver, depois do congresso, depois daquelas festas, qual o percentual daquelas pessoas continuam frequentando na igreja e continuam ouvindo na igreja, principalmente na EBD e culto de ensino. É muito difícil, meu irmão. Tem gente que não está se apercebendo, tem gente que vive numa bolha, né? Tem gente que vive assim, numa bolha lá, e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, a igreja está uma maravilha. Mas não está, meus irmãos, não está. Sai dessa bolha, meu irmão. As coisas não tão fáceis, não. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade pior do que Sodoma e Gomorra. A prostituição está sendo tomada como uma coisa boa, né? Você ter visto aí, você vê aí situações que a pessoa se ufaniza de estar se prostituindo. Eu estou ganhando dinheiro. Mas eu estou fazendo isso, mas o que importa é que eu estou ganhando dinheiro. Eu estou fazendo uma coisa errada, mas o que importa é que o dinheiro está entrando no meu bolso. Então, nós vivemos uma sociedade que os fins justificam os meios. O Evangelho não é assim. Não é assim que nós aprendemos de Jesus. No Evangelho, os fins nunca justificam os meios. Outra coisa é a falta de empatia e a brutalidade que os seres humanos estão demonstrando. Ninguém é mais gentil um com o outro. Todo mundo agora é bruto, ignorante. Você vai numa fila, né? Você pergunta alguma coisa a outra. Um dia desse eu estava aqui nas redes sociais, fiz uma observação. Meu irmão, eu fui atacado de tudo quanto é lado. Eu fui chamado de tudo quanto é nome. Como é que uma pessoa tem condição de entabular, de conversar de maneira cordial, de maneira certa, de maneira educada, com uma pessoa que só trata você na brutalidade? Nós vemos a violência crescendo em todo lugar, tá aí as coisas aí, bandidagem crescendo, né? A criminalidade crescendo a cada dia, e a sociedade não sabe como lidar com isso, os governos não sabem como lidar com isso. Você está vendo aí a justiça sendo colocada como uma coisa ao seu bel prazer. As leis não são obedecidas, são interpretadas. Então eu interpreto a minha lei, a lei instituída, a meu bel prazer. A justiça deixou de aplicar a lei, agora ela interpreta. Ela pode achar você um homem de bem, um criminoso, como um ladrão, um assassino, um homem de bem. Isso depende da interpretação. Jesus profetizou sobre isso. No caso de violências, desumanidade, Jesus profetizou isso, em que a falta de justiça na sociedade vem transtornando, e as coisas ruins vêm acontecendo de maneira cada vez maior, de cada vez coisas mais terríveis vêm acontecendo. Você foi vítima de alguma injustiça, meu irmão? Fala aí para mim, coloca aqui, né, nos seus comentários aqui, o que você está achando de tudo isso. Realmente nós estamos vivendo o princípio das dores? Uma coisa muito interessante, isso é o crescimento das heresias, é a falta de foco no Evangelho. A igreja está com falta de foco no Evangelho. Nós estamos olhando para um monte de coisas que não é o Evangelho. Nós estamos botando coisas dentro da igreja que não são bíblicas. Meu irmão, o que é que tem? Vamos fazer, o povo vem. Não tem nada demais, né? O povo vem, o povo gosta disso aí. E aí vão colocando os adereços, né, dentro dos cultos, dentro da igreja, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nada a ver com a Bíblia, né? Nada a ver, são adereços, são as coisas que não têm importância nenhuma, doutrinas que não têm respaldo bíblico, que desviam o foco do verdadeiro Evangelho. Algumas igrejas, né, que a gente vê por aí, é só entretenimento, meu irmão. Tem igreja aí que bota aquele telão, bota um monte de coisa ali. Eu vi uma igreja aí que o início do culto, meu irmão, parece um show.
Parece um show pirotécnico, né? Parece um show desses cantores aí, sertanejo aí no mundo, né? Igrejas que pregam bênçãos materiais ao invés de pregar bênçãos espirituais, ao invés de pregar verdadeiramente o Cristo crucificado e não um Cristo gospel, um Cristo feito ao bel prazer de quem prega, não o verdadeiro Cristo, o verdadeiro evangelho. Não pregam, pregam outra coisa, um outro evangelho, que é sinal também do princípio das dores que a gente está enfrentando. Será que isso não é alerta para a gente, não? Será que você não se sente alertado por essas coisas? Será que você não se sente preocupado com essas coisas? Ou será que eu estou exagerando? Ou será que eu estou fazendo esse vídeo preocupado com isso e eu estou só exagerando? De repente, se eu ficar dentro dessa bolha, eu poderia ser mais feliz, né? Aí quando Cristo voltasse, eu não subiria de maneira nenhuma, porque eu fui infiel à sua palavra. Olha, meus irmãos, o que eu tenho a dizer é que se esses sinais não servem para te alertar, se esses sinais todos que estão acontecendo não estão servindo para alertar a sua mente e colocar você preocupado com isso, olha, meu irmão, eu acho que você tem que dedicar mais tempo ao jejum, à oração e à leitura da palavra de Deus. Examinar-se a si mesmo, examinar o que está acontecendo, porque esse alerta, meu irmão, é para você e para mim. A gente tem que olhar para Jesus. Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso caminho. Jesus é o nosso fim. A gente tem que olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos olhando demais para o homem. Nós estamos olhando demais para instituições terrenas. Nós estamos olhando demais para o nosso conforto, o nosso caminho pessoal. A gente tem que olhar mais para Cristo, porque é Ele que tem o galardão para nos dar, e é Ele que vai nos levar para o céu. Tá bom, meu irmão? Que essa palavra encha você de esperança, que desperte você para as coisas que estão acontecendo na humanidade, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de dar o seu joinha lá, né? Se inscrever no nosso canal, para o nosso canal crescer a cada dia, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.